Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Costuma dizer-se que a fé move montanhas. Mas será possível demonstrar a eficácia do poder da oração? Há casos em que a fé parece ter funcionado como fator decisivo na cura de pessoas doentes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Os médicos diziam que ele já não, pronto, não ia resistir, não é, à doença que tinha. E eu gostava muito dele, como dos outros, mas quando estão assim mais doentinhos, nós aproximamos mais, não é? Eu ia sair de vela, ia de folga 2 dias, meti 3 feriados e despedi-me do menino. E disse-lhe, meu rico menino, quando eu voltar, já cá não estás, pensando eu que já não estava. Andei uns dias por lá. E depois fui a uma terra, que é Vila Nova de Poiares. Posso dizer o nome, com certeza, não tem problema, não é? E vi uma capelinha, e entrei nessa capelinha. Portanto, entrei e estava um santinho na parede, e aqueles olhinhos brilharam para mim. E eu aproximei-me do santinho, não sabia que santinho era. E então andavam 2 senhoras a fazer limpeza à capela, e eu perguntei que santinho era aquele. E elas disseram, meu santinho André. E eu aí arrepiei-me porque o menino chamava-se André, não é? Escusado será dizer que fui ao pé da imagem, rezei, pedi muito pelo André. Pronto, aquilo passou-se, vim-me embora. Portanto, ao fim de uns 5 dias, fui trabalhar novamente. E quando cheguei, foi a primeira coisa que fiz. Olhei para a caminha do André e estava vazia. Pensei o pior. Nem tinha coragem de perguntar a ninguém pelo menino. Acontece que enchi-me de coragem e perguntei por ele. O André foi para casa com alta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entretanto, eu disse-lhe a ela, disse à mãe do André o que me tinha acontecido. Eu disse para ela, olha, reza ao Santinho André, porque ele, pronto, eu rezei, aconteceu isto, contei-lhe o que se tinha passado e pego-se com o Santinho André. E ela, coitadinha, se agarrou mais a mim e disse que sim, que ia rezar ao Santinho André. Passaram-se anos e eu não voltei a ver o André. Um dia, eu vou ao piso 8 fazer não sei o quê, não sei, qualquer coisa. Estava à porta do elevador e a mãe do André estava sentada assim num banquinho e dirigiu-se a mim. Então, Dona Emília, agarrou-se a mim, a cumprimentar-me, e eu cheia de medo de perguntar pelo André. Porque ele teve sempre nestes períodos assim em que eu assisti tão mal, não é? E eu sempre com receio de perguntar. E nisto me enchi-me de coragem e perguntei. Então, e o André? O André está ali. Anda cá, André, dar um beijinho à Dona Emília. Bem, ele estava um homem, não é? Agarrei-me a ele. Ele, coitadinho, usava óculos, a lente dos óculos saltou. Eu não sei, fiquei tão feliz, tão contente que, pronto, foi uma satisfação vê-lo tão bem, mais alto que a mãe, forte, humilde, parecia que não tinha nada. Havia um conjunto de pessoas que estavam muito interessadas em perceber, ou pelo menos em estudar de uma forma mais científica possível,
se a oração que as pessoas faziam pelos outros tinha efeitos, digamos assim, a vários níveis, e particularmente no estado de saúde, neste caso. Há toda uma tradição que depois se estabeleceu, particularmente com algumas pessoas que estavam ligadas a unidades médicas, que começaram por fazer um conjunto de investigação em que punham pessoas a orar, orantes, por as outras pessoas, e verificavam depois quais eram os resultados que existiam em termos do estado de saúde final, ou seja, se os vários parâmetros de saúde das pessoas melhoravam. Para fazer isto de uma forma controlada, obviamente tem que se ter as pessoas todas no mesmo local, mais ou menos, e por isso o que se escolheu em geral, o que se escolhe em geral são unidades de hospitais, em que se controla minimamente as entradas e as saídas, sabe-se exatamente a data de entrada, a data de saída, e se tem um conjunto de orantes que faz este trabalho. Em termos de resultados, nós não conseguimos encontrar resultados diferenciais entre um grupo de controle, ou seja, os doentes pelos quais não se orava, e um grupo pelos quais se orava. Por isso, não havia uma diferença substantiva em nenhum dos parâmetros que nós medimos, ou seja, as pessoas não melhoravam mais depressa, não saíam mais depressa do hospital, não recebiam menos medicação, não tinham mais mortos no grupo de controle do que outro, por isso não houve nenhum parâmetro que nós tivéssemos medido que diferenciasse bem os dois grupos. É por isso que nós podemos, digamos assim, concluir, ao invés do que os nossos colegas concluíram, é que neste estudo particularmente, e controladas metodologicamente alguns outros aspectos que não tinham sido controlados, não foi possível encontrar o tal efeito da oração intercessória face ao outro. Há que dizer também que aqui as pessoas não sabiam, mais uma vez, que estavam a ser oradas. Isso hoje é uma das coisas que está mais ou menos provada. Os próprios médicos recomendam. Se for hoje consultar em determinados países, como na América, por exemplo, quando vão consultar médico, eles perguntam agora sempre se tem fé, então reze. Fale com Deus, porque isso vem a provocar o tal equilíbrio interior da própria pessoa e vem nos tirar aquela angústia que muitas vezes se sente na vida. E a oração é importante também no aspecto da saúde. Tudo aquilo que pode concorrer para a nossa paz e para a nossa tranquilidade interior acaba por ser importante para a nossa própria saúde, porque dá-nos essa capacidade de sermos capazes de olhar para nós próprios, nos sentirmos ligados a Deus e, sobretudo, não nos sentirmos sozinhos. Dá-nos uma força interior muitíssimo maior. Há um nível de explicações que eu não lhe posso dar porque não me competem, não é? Mas, de facto, eu acredito profundamente que as pessoas, quando têm uma crença acerca de um assunto, isso pode influenciar muitos do seu desempenho. Ou seja, se eu acreditar que seja o que for, que uma entidade divina vai interceder por mim, eu próprio, ao acreditar isto, posso, por vezes, desenvolver um conjunto de atividades que vão mais no sentido daquilo que eu desejo. Por exemplo, isso é possível quando, e eu vejo isso numa prática até clínica, as pessoas acreditam e fazem coisas para ativar-se, digamos, face à recuperação da doença. E por isso, se a pessoa acredita nisso, isso joga a favor dela, é um fator importante, eu acho que é fundamental muitas vezes e é estimulado até em muitas intervenções que as pessoas, se têm de facto essa crença, a utilizem porque isso é importante para ela. Há muitas pessoas que vêm aqui a esta igreja para rezar, muitas mesmo, durante todo o dia passam por aqui centenas de pessoas, umas vêm assistir à missa e vêm também para rezar, essencialmente para rezar. As pessoas na oração, a oração é um diálogo com Deus, como sabe. E as pessoas na oração, o que é que elas procuram? Olha, muitas das pessoas que vêm aqui procuram, é uma fuga à solidão. Falar com Deus, muitas vezes, é a única maneira que elas têm de não estarem sozinhas. E muitas das pessoas que vêm aqui são pessoas de terceira idade, pessoas que têm muitos problemas na vida, e vêm porque não têm com quem desabafar, desabafam com Deus, falam com Deus. É curioso que aqui há uns anos ainda, já eu cá estava, não havia santos nos altares. E as pessoas pediram para pôr os santos nos altares porque elas querem ter com quem falar.
todos os dias costumo vir à missa. Gosto muito de vir à missa, gosto muito de vir ao terço de Nossa Senhora. Chegando ao mês de maio, adoro vir ao terço de Nossa Senhora, porque ela é que nos dá a força e a coragem da gente poder lutar. Muito cansada que eu esteja, pego às 6 horas da manhã a trabalhar, largo às 5, mas o meu gosto e o meu prazer anda sempre sem poder correr, mas gosto de vir à missa. Foi a educação que a minha mãe me deixou e o meu pai, foi seguir o caminho do Senhor. Reza em casa também? Rezo ao deitar tenho minha oraçãozinha ao deitar e ao levantar também. E quando sinto que tenho de rezar, não há horas para rezar. E às vezes vou a certos sítios, entro numa caminhoneta benzo-me, entro num comboio benzo-me. Às vezes sou censurada, mas não devemos ser censuradas porque é uma fé que nós temos e foi essa a educação que meus pais me deram. O que é que sente quando reza? Uma paz muito grande. E depois de rezar, sente-se bem? Sinto-me mais aliviada quando estou com problemas, sinto-me mais aliviada. Sei que talvez não seja isso que me vai resolver os problemas, mas pelo menos eu sinto-me mais aliviada. Pronto, tenho a minha fé e a fé que me salva mediante tudo o que me roda. De familiar que perdi e adoro. Jesus está sempre comigo e com os meus. Por muito triste que me sinto um alivio muito grande mesmo. Não tenho o meu marido, já me faltou. Deus assim quis, mas pego-me com ele e sinto uma alegria, uma força, dá-me assim uma força, o Senhor dá-me força e coragem, e Nossa Senhora. Sentem que essas pessoas se tornam mais presentes na vida delas quando rezam por elas. E depois também a ligação, aquilo que a Igreja nos lembra do nosso contacto permanente, de uma vida que não acaba e que se transforma no outro mundo, onde elas esperam depois, mais tarde, também encontrar também os seus entes queridos, mas agora a única maneira de contactarem com eles é através da oração. Quando sai da igreja, sente-se uma pessoa melhor? Muito melhor, muito melhor. Só me sinto bem dentro da igreja e quando saio também, mas quando entro da porta da igreja para dentro, sinto-me uma alegria tão grande. Quando faz as suas orações, como é que se sente? O que é que se sente? Sinto-me com mais força e com mais vida e com mais alento e corre melhor os dias quando assim é. E quando não tenho aquela hora disponível, claro, sinto-me realmente já desapoiada. Quando rezou por uma pessoa específica que estava a necessitar, já sentiu resultados? Sabe, eu quando faço isso não é com a intenção de ver resultados, é mesmo para mim, por uma fé pessoal que não posso dizer assim, bom, agora se não me fizerem aquilo que eu quero ou se não acontecer aquilo que eu quero, já fico aborrecida, não, é mesmo por uma fé pessoal. Posso acreditar que não preciso fazer muito isto porque alguém cuida de mim, isso também pode ser importante. Posso não acreditar em nada disto e achar que não vale a pena e então esta é uma situação de acaso, aconteceu-me e muitas vezes isso tem um impacto também no curso da doença, porque a pessoa, se não acredita em nada, digamos assim, acaba por muitas vezes desesperar e nós precisamos de acreditar em alguma coisa, seja o que for. Sente-se próxima mais perto da sua filha quando ora? Sim, tenho dias e momentos, estou revoltada porque foi uma perda muito grande, não há dúvida. Foi vir de tão longe da Itália para Portugal, dentro da urna, parecia uma santa, e tenho momentos que não me conformo. Não há dúvida, tenho que me conformar, porque a vida é assim e como o mundo está tão vazio e tão estragado, e ela também era uma menina crente e era uma menina católica, foi batizada, e os meninos também são batizados e a minha fé é muito grande. Acha que essa força que nós fazemos pelos outros, seja orando, seja de qualquer outra maneira, os pode ajudar a curarem-se? Sim, sem dúvida nenhuma, eu penso que sim. Eu penso que sim, que a fé que nós temos, que tem, sem dúvida nenhuma, tem muita força. A partir dos 3 anos, Maria tornou-se uma criança diferente das outras. Começou a ver coisas que ninguém vê,
a entender a linguagem dos cães e a ter contacto com seres de outros planetas. Esta é uma história que vamos conhecer para a semana. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.